Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula, né, sobre adolescência e reprodução humana, que a gente já começou na semana passada. Semana passada a gente falou sobre reprodução de maneira geral. Vimos o que era uma reprodução sexuada e assexuada, os diferentes e as diferenças entre elas. Hoje nós iremos falar sobre a adolescência humana, né? O que é a adolescência, o que é a puberdade, quais são as mudanças que acontecem durante a adolescência, que é o período que vocês estão vivendo agora, né? Como vocês são alunos do oitavo ano, vocês em média têm 13, 14 anos, talvez até um pouco mais alguns. Nessa fase da vida da gente, muitas mudanças acontecem, mudanças físicas, mudanças comportamentais e mudanças hormonais. Nós iremos, de maneira muito leve, falar dessas mudanças aqui hoje, certo? E eu gostaria que vocês, à medida que fosse vendo o vídeo, fosse associando o que a gente está vendo aqui com o que você está vivendo nesse momento, porque é exatamente essa fase da vida de vocês que vocês estão vivenciando agora. O período da adolescência, o período da puberdade, o período onde a sexualidade ela começa a aflorar, vocês começam a despertar os seus desejos sexuais, né? Tudo fica muito mais forte agora nesse período, daqui para frente. Então é muito importante que você se conheça essas mudanças, para que você possa compreender o que está acontecendo com você nesse momento, conversar com seu pai, com um adulto responsável, que sabe lhe orientar e tirar todas as dúvidas com relação a isso. Mas, de fato, o que é adolescência? Quando acontece a adolescência? Eu coloquei aqui algumas informações para a gente ir lendo e discutindo. Primeiro eu escrevi que o corpo e a forma de pensar passam por intensas mudanças, transformando meninas e meninas gradualmente em adultos durante esse período da adolescência. As mudanças, elas não são só físicas, elas são de comportamento também, induzidas por alterações de hormônios. A gente vai ver nisso melhor. O início e o fim da adolescência variam de pessoa para outra, mas geralmente compreende o período que vai dos 12 aos 19 anos. Veja que esse período é um período relativamente longo, né, de mudanças. Dos 12 aos 19 anos, o nosso organismo passa por muitas mudanças até a gente se tornar adulto. Então a gente pode dizer que a adolescência é uma transição da infância para a vida adulta. A gente ainda tem características lá de criança e já começa a desenvolver as características de adulto. Então até as roupas da gente nesse período elas são complicadas. Antigamente ainda era muito mais. Hoje em dia a indústria têxtil, que é a indústria que fabrica roupas, ela já se preocupa com esse público e procura fazer roupas que se adequem ao corpo do adolescente, que ainda não é mais de criança, mas ainda não é um corpo de adulto. Então, reparem bem a idade em que a adolescência ocorre, né, em média. Isso não quer dizer que todo mundo seja igual. Mudando aqui de assunto ainda, uma de folha, de página, continuando a falar de adolescência, eu disse que, em geral, o início da adolescência coincide com a puberdade. A puberdade é uma coisa, a adolescência é outra. A puberdade acontece dentro do período da adolescência. O que seria essa puberdade? Puberdade, a gente ouve muito, né? Puberdade é um período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre o que nós chamamos de amadurecimento dos órgãos sexuais, que se tornam aptos para a reprodução e a liberação de gametas. Ou seja, durante a puberdade, os meninos vão amadurecer sexualmente, e as meninas também, e eles vão ser capazes de produzir os gametas, e se houver uma relação sexual, já pode haver a reprodução, a gravidez. A gente sabe que os gametas masculinos
humanos são os espermatozoides produzidos nos testículos e os gametas femininos são os ovócitos produzidos nos ovários. Então, a puberdade em si, ela é um amadurecimento sexual do ser humano. E esse amadurecimento sexual, que chama de puberdade, acontece durante o período de adolescência, certo? A adolescência, ela é mais abrangente do que a puberdade. Ela não trata apenas das mudanças do amadurecimento sexual, ela trata do amadurecimento de maneira geral. Espero que você tenha entendido que a puberdade ela é uma fase dentro da adolescência, certo, gente? Então, nas meninas, a questão do amadurecimento sexual, dos órgãos sexuais, é identificado com a primeira menstruação. Depois que as meninas têm a primeira menstruação, elas já são capazes de reproduzir, ou seja, todo mês já tem a produção de um ovócitos, que é um gameta maduro que em contato com o espermatozoide durante uma relação sexual pode produzir um outro ser, né? A gente sabe que no Brasil a quantidade de adolescentes grávidas é muito grande. Isso é um problema, porque a maioria das vezes essas adolescentes elas não têm condições nem financeiras e muito menos psicológicas para educar uma criança. Então o Brasil está entre os países com o maior número de adolescentes grávidas no mundo. Infelizmente, o nosso país vive no topo desses rankings que não são nada agradáveis para ninguém. Mas vamos continuar aqui, falando das mudanças físicas que acontecem na adolescência. As meninas, elas atingem a altura aproximada de adulto aos 17 anos. Que esse período onde o adolescente cresce muito, a gente chama de estirão de crescimento. Parece que o adolescente está tomando fermento, estica muito. Mas os meninos, eles crescem até um pouco mais. A adolescência deles, o crescimento vai até os 19. Porque as meninas começam normalmente, a adolescência da menina começa antes da adolescência do menino. Então, as mulheres atingem a idade adulta em torno de 17 anos. Quem tem 17 anos não vai mais crescer, no caso das meninas, e os meninos até os 19, certo? É comum o aumento de pelos no corpo, tanto do menino como da menina, especialmente ao redor dos órgãos genitais, que é a vagina e o pênis, testículo, região anal também, ânus, nas axilas e no rosto, no caso específico dos meninos, né, com aparecimento de bigode e barba. É lógico que esse bigode e barba, ele aparece e vai aumentando ao longo do tempo, né, sendo uma barba mais fechada, dependendo da genética dessa pessoa, se o pai tem muita barba ou não, se a família vem de uma família de barbados ou não. Mas independente disso, a gente tem o aparecimento de pelos na região genital, na região tanto masculina como feminina. Além disso, nós temos também, nas garotas, ocorre o desenvolvimento das mamas, né? As mamas crescem, e a primeira menstruação, que é conhecido como menarca, né? As mamas produzem leite, que será usado após a gravidez para alimentar o bebê. Lógico que esse leite vai começar a ser produzido se houver uma gravidez, né? E que for até o final. Mas as mamas, elas crescem se preparando para esse propósito. O corpo das meninas fica com formato mais curvilíneo e os quadris mais largos. O que acontece? Há um acúmulo de gordura nas coxas, as meninas ficam com as coxas mais grossas e a cintura mais fina, né, daquele formato de ele chama aqui de formato curvilíneo, mais curvo. Os meninos também apresentam alargamento nos ombros, os ombros ficam mais largos, aumento da massa muscular, ou seja, aumento dos músculos, e desenvolvimento do pênis, testículo. Pênis cresce, testículo cresce, além do engrossamento da voz, tá? Essa questão da voz, ela é muito comum entre os meninos. Nessa mudança de voz, às vezes
Ora o menino está com a voz grave, ora está com a voz aguda, até que essas pregas vocais elas vão se adaptando, o cérebro vai reconhecendo essas mudanças e a voz definitivamente muda. E também o que acontece aqui, os meninos, embora as mamas não desenvolvam, mas há um inchaço das mamas dos meninos que é dolorido, que às vezes depois de algum tempo esse inchaço regride, mas em algumas vezes, se não regredir, é necessário intervenção cirúrgica, né, para remover o excesso. Mas é raro acontecer, mas pode acontecer em algumas situações, certo? Ok. E as mudanças comportamentais? Essas mudanças são muitas. São muitos questionamentos nessa fase, são muitas inquietações. O adolescente, muitas vezes, ele não aceita a sua aparência, tem muitos conflitos de sexualidade também. É aqui que o adolescente vai despertar para a sexualidade, vai mostrar interesse por pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, isso é muito relativo. E é um momento muito delicado que tem que ser trabalhado com muito cuidado. As mudanças comportamentais na adolescência. Eu coloquei aqui na adolescência, por que elas acontecem? Ocorre o amadurecimento do cérebro e mudanças nas configurações dos neurônios. Com as modificações do sistema nervoso, o jovem experimenta mudanças de comportamento, insegurança, fragilidade, até as brincadeiras que o jovem outrora gostava, brincadeiras de criança, já não fazem mais parte do seu cotidiano. E o amadurecimento do cérebro do ser humano, ele se dá aos 18 anos. Por isso que judicialmente a pessoa só é considerado adulto depois, quando atinge os 18 anos. Ele tem plena consciência de tudo que ele decide, das decisões que ele toma na vida. Então, por isso, quando a justiça brasileira deixa a maioridade penal aos 18, é baseado em ciência, não é só porque um deputado, um senador decidiu que seria assim, não. Muitos adolescentes podem experimentar mudanças súbitas de humor, isso é muito comum. E o adolescente, nesse momento, na adolescência de maneira geral, ele tem que estar muito bem integrado com a família, com conversa e com amigos. Amigos que eu falo, amigos de realmente pessoas que se preocupam com ele, não é só pessoas que convivem sem preocupação. Então, esse engajamento, esse apoio familiar e do ciclo de amizade é importante para que o adolescente ele adquira confiança nele mesmo. O adolescente, ele é cobrado para ser adulto, mas ele ainda tem características de criança, então ele ainda é inseguro em muitas questões que a família e os amigos precisam estar junto para ajudar no crescimento dos adolescentes nesse sentido, não só no físico. E também as mudanças hormonais, que são elas que provocam tudo, né? Os hormônios fervilham na adolescência. Eu costumo dizer que adolescente anda com hormônio pingando, escorrendo pelo ouvido. Esses hormônios, gente, são substâncias químicas que caem na corrente sanguínea, ou seja, no sangue, e fazem uma enorme diferença física e comportamental nos adolescentes. Os chamados hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, vamos começar pelos meninos. Os testículos são as gônadas sexuais masculinas, são duas. Produzem o hormônio sexual, que é a testosterona. E essa testosterona provoca as alterações nas características sexuais secundárias. Crescimento. Que características são essas? O crescimento do pênis, produção de espermatozoide, aparecimento de pelos pelo corpo, engrossamento da voz, tudo isso é provocado pela testosterona, que é produzido nos testículos. Já os ovários, que são as gônadas sexuais femininas, produzem dois tipos de hormônios, os estrógeno e a progesterona, que também são responsáveis pelas características sexuais secundárias femininas.
Então, como a gente pode ver aqui no nosso vídeo de hoje, a adolescência, o adolescente ele passa por mudanças físicas, mudanças comportamentais e mudanças hormonais. Então, quando chega no início da adolescência, esses testículos e ovários dos meninos e meninas, respectivamente, começam a produzir essas substâncias que são a testosterona, estrogênio e progesterona, que irão alterar as características sexuais masculinas e femininas. Então, nesse momento, todos vocês estão com as taxas hormonais, especialmente testosterona, progesterona, elevadas em função das mudanças físicas que vocês estão sofrendo. Então, a adolescência é uma fase de profunda mudança física, comportamental também, e que vai fazer de vocês adultos da espécie humana. Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso vídeo, né? Reveja mais de uma vez se for necessário, para que você possa resolver as atividades.